O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão tidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos internautas, sintonizados conosco pelas redes sociais. Sempre quando somos instrumentos do ressuscitado, sempre quando somos dele verdadeiramente discípulos missionários, a missão está sempre se renovando. E renovar a missão é renovar o compromisso e, acima de tudo, renovar a fé. Quando a fé é renovada, ela ganha força, ela ganha mais crédito, ela realiza mais milagres, ela realiza prodígios, ela faz acontecer momentos de transformação, como vimos no Evangelho de hoje. Jesus transforma o medo daquelas pessoas em alegria. Jesus transforma a apreensão que viviam aquelas pessoas em tranquilidade quando lhes entrega a paz.
quando lhes entrega o que de mais precioso possuía em seu coração. Aos que, com medo, sofrem da ausência física de Jesus, não estava mais presente com eles, não estavam mais vendo, convivendo diretamente com Jesus. Jesus deixa claro que continua vivo no meio deles. Jesus deixa claro para eles que ele não morreu, ele ressuscitou. E o mais bonito, o Filho de Deus redivivo, o Filho de Deus ressuscitado, o Filho de Deus glorificado se manifesta na vida de cada uma daquelas pessoas, se manifesta na vida de todos nós como o centro do universo, como o Senhor da história e de cada comunidade que se reúne, de cada comunidade reunida. A fé é o caminho da verdadeira alegria. Por isso, Jesus lhes ensina como transformar o medo em alegria, como transformar o medo em felicidade, como transformar o medo em coragem, como transformar o medo em incentivo para recomeçar o trabalho, recomeçar a atividade, recomeçar as atividades que estavam presentes em suas mãos, uma vez que eram eles os responsáveis para levar adiante toda a missão de Jesus, tudo aquilo que com Jesus eles haviam aprendido. A fé é esta direção que norteia toda a direção daquelas pessoas. Olhem que Tomé só acreditou depois que ele viu. Tomé só acreditou depois que ele sentiu de perto com os olhos da carne que era Jesus. A felicidade que inundou o seu coração, inundou o coração dos apóstolos e inunda também o nosso coração, é acreditar em Jesus sem tê-lo visto. Nós somos privilegiados, ele mesmo nos ensina no Evangelho, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Todos nós, que pela nossa fé, que se renova a cada dia, e neste período pascal, ela ganha mais ânimo, ela ganha mais coragem. Somos privilegiados, somos bem-aventurados e, acima de tudo, nós temos a certeza de que ele ressuscitou. E no Evangelho, Tomé precisou ver para acreditar. Tomé precisou ver para ver que realmente era Jesus que ali estava. E quanto a nós e nossa fé, como nós estamos? Como nós ficamos? Como nós nos apresentamos? Jesus hoje nos proclamaria sempre bem-aventurados, sempre felizes, sempre satisfeitos, enriquecidos, por acreditarmos na vida nova do ressuscitado diante de tantas coisas desagradáveis que a gente vê acontecendo por aí. Tanta injustiça, tanta falta de amor, tanta falta de paciência, tanta intolerância, tanto ódio, que parecem falar mais alto, que parecem tomar conta de nós, que parecem nos dominar. E o pior de tudo, nós acabamos nos tornando escravos e vítimas, ou até mesmo personagens importantes destas situações negativas e que acabam nos atrapalhando. É preciso buscar andar e encontrar o caminho certo da busca de algo que não é a boa notícia de Jesus aos pobres, aos sofredores, mas sim é tudo isso e muito mais do que isso. Pois nós
que o sentimos ressuscitado, nós o reconhecemos em todos e vemos que nos simples, nos pobres, nos injustiçados, nos perseguidos, nos marginalizados, Ele está presente. Ele se faz presente. É Ele que precisa ser conhecido e reconhecido dentro de nós. Fiquemos hoje, nesse dia em que nossa missão se renova, nosso compromisso se renova, nossa fé ainda cresce ainda mais, vai alicerçando cada vez mais. Dois questionamentos, duas situações que precisamos conhecer. Primeira, quanto realmente nós acreditamos, nós entendemos, nós vemos, nós reconhecemos em Jesus o ressuscitado que está vivo no meio de nós e como demonstramos esse Jesus ressuscitado em nossa vida. Como você vive isso? Como você presencia isso? Como você reconhece tudo isso? E depois, Jesus transforma o medo daquelas pessoas em verdadeira alegria, em verdadeira confiança, em verdadeira direção. Onde está a nossa alegria e qual a paz que estamos construindo como verdadeiros seguidores do ressuscitado, como verdadeiros seguidores seus, como verdadeiros seguidores, ou melhor, como verdadeiros cristãos que seguem o Cristo e levam este Cristo ressuscitado aos outros. Que este segundo domingo da Páscoa, nele nós possamos pensar no grande amor de Jesus para conosco, por meio de sua infinita misericórdia, sua infinita bondade, do seu coração que brotam sangue e água, vem para todos nós a força para não termos medo de anunciá-lo, não termos medo de segui-lo, não termos medo de reconhecê-lo no outro, no próximo, e que este medo possa ceder o seu lugar à alegria, à felicidade, incentivados a irmos cada vez mais adiante, formando verdadeira comunidade, como ouvimos na primeira leitura, formando realmente o caminho certo, a direção certa, com o Cristo ressuscitado, que vai nos ajudando, que vai nos ensinando a trilhar os caminhos das dificuldades, dos obstáculos, das pandemias da vida, para vermos que do outro lado existe uma luz, do outro lado existe uma força, do outro lado existe a paz de que tanto precisamos. Por isso que Jesus hoje nos deixa a paz. Quando existe paz, existe alegria. Quando existe paz, existe coragem. Quando existe paz, existe a derrota do medo. Quando existe paz, existe verdadeiramente ressurreição. Trabalhemos para que isso aconteça em nossa vida e os nossos passos nos direcionem à verdadeira missão, anunciar Jesus Cristo com a nossa própria ressuscitado, com a nossa própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.